Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Foco, foco, foco nos estudos? Claro, professora, sempre estudando, né? Vamos começar nossa aula com oração? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nossos alunos estão buscando aprendizado, independente da circunstância que estamos vivendo. Ajude a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós estamos trabalhando, na verdade, o movimento separatista em vários continentes. Começamos ainda pelo europeu, ainda nem terminamos. Vamos para o continente asiático. Aí, na próxima aula, vamos trabalhar o continente, próxima semana, na verdade, o continente americano, certo? Vamos compartilhar, então, aqui a tela para você me acompanhar, ok? Ok. Já viram falar nesse nome? Transnistria. Esse nome não é nem conhecido, né? Pela grande maioria, inclusive até do continente asiático mesmo. Só em algumas áreas que são bastante conhecidas. Olha só. Na Ásia e na Europa, porque a Transnistria ela está ainda na Europa, no leste europeu, quase ali próximo da Rússia. Ó, aqui é com 2 S, mas esse mapa aqui, ele apareceu com isso aqui, tá? Olha só, localizado entre a Ucrânia e a Moldávia. Ó, esta área aqui, ela pede a independência, mas ela não foi reconhecida. Ela se diz independente desde 1990, mas a ONU não reconhece. A Rússia também não reconhece, porque a Rússia queria para ela. Mas por que a Rússia não reconhece? Por esse motivo, mas ela deu apoio econômico, isso em 2006. Não, apoio econômico, desde 1990. Já em 2006, houve o referendo que ficou como reconhecido economicamente pela Rússia e não reconhecido pela ONU. Mas, é por isso que falo que no mundo tem mais de 230 e poucos países, só que a ONU diz que tem 193, exatamente por isso. Porque não foi reconhecida. Aqui nós temos uma outra área, ainda no leste europeu, né? Bem próximo ali já da Rússia. Ali na Geórgia, também é o leste europeu, que antes pertencia à ex-União Soviética, lembra? Que foi anexada à ex-União Soviética. Só depois, em 1991, que a Rússia, melhor, a ex-União Soviética deixou de existir e agora ela se torna a Geórgia se torna independente, mas essas duas regiões, tanto aqui a Abcásia e Ossétia do Sul, se proclamaram independentes. Está vendo que eu coloquei entre aspas? Se proclamaram independentes. Uma em 91, a outra em 92. Mas escute só, nenhuma nem outra são independentes de verdade. No caso, independente é reconhecido a nível internacional. Mas, por que eles querem separar do país? Por que eles querem tornar-se independente? Eles são dentro da Geórgia, tá vendo aqui? Dentro da Geórgia. Por que eles querem independência? Porque é um grupo separado, uma nação, podemos dizer, que tem costumes diferentes dos demais da região. Costumes diferentes, então eles querem uma independência real. Aqui está dizendo, olha, identidade e culturalmente são totalmente diferentes da Geórgia, até a língua é diferente. Faz fronteira com a Geórgia, como está dizendo aqui, e dentro da Ossétia do Sul, 1/3 apenas são de georgianos, só 1/3.
Isso é muito pouco e eles têm uma certa razão de querer independência? Claro que sim. Em 2006, a Geórgia oferece autonomia, não independência. Exatamente aqui, onde a professora está aqui mostrando, ó, dentro da Geórgia nós temos 2 áreas, cada uma com a sua identidade, cada uma com a sua cultura. E eles lutam por ter espaço, território. Por que que eles são uma nação, professora? Porque eles têm costumes, identidade idênticas. Parecidas, não, idênticas. E aqui, a Bicácia, a mesma coisa. Eles têm identidade própria, é diferente aqui, dos demais da Geórgia, certo? Por isso que eles lutam por independência. Na verdade, todos eles. Olha uma frase interessante aqui, ó. Enquanto lá onde? Na Ossétia do Sul e na Abcácia, enquanto lá estiverem as tropas russas, enquanto existir o acordo entre a Rússia e a Ossétia do Sul, não haverá nenhuma intervenção por parte da Geórgia e nem da OTAN. Nunca! Por que que eles falam isso? Porque as tropas russas, ela vai defender a Ossétia do Sul. Mas, e a Abcácia lá que a senhora disse? Eles também podem, mas como essa área está mais próxima deles, o maior interesse é deles. Uma outra região que gostaria de ter a sua independência é o Nagorno-Karabakh. Mas que nome estranho é esse? Ele está ali na região do Cáucaso. A região do Cáucaso é bem ali, bem a leste mesmo, próximo ali da Rússia. A Armênia está na Europa, né? O Azerbaijão já está na Ásia. Então, olha assim, os conflitos estão entre as fronteiras. Esses conflitos são conflitos mais ideológicos, de armamento, são muito raros acontecer. Eles se tornaram independentes, segundo eles, em 1990. Vocês estão percebendo que todos eles começaram a ter a sua autonomia depois que Mikhail Gorbachev abriu espaço, deu transparência, transparência política, transparência econômica, lembra lá? Glasnost e a perestroika? Então, a partir daí, eles começaram, uhul, independência! Mas o país onde eles estão, a área onde eles estão, não aceita a independência porque não quer perder território. Além de perder território, o que mais que eles perderiam? O PIB. O PIB vai diminuir. Aqui, a maior parte da população formada por armênios. Mesmo assim, eles querem independência. Esta área exatamente aqui, ó, está aqui bem na divisa entre a Armênia, né, e o país Azerbaijão aqui. Esta é a área que eles lutam por independência. Segundo eles são autônomos, mas ainda não são independentes, tá? A Crimeia é bastante conhecida de todos vocês, imagino, de todos nós, porque é um fato recente, de uns 5 anos atrás. Vocês lembram que houve um conflito da Rússia com a Ucrânia? Por quê? Esse povo que está bem aqui a leste, deixa eu ver o mouse, bem aqui a leste da Ucrânia, sabe que a Ucrânia também pertenceu à ex-União Soviética e hoje ela pertence à Europa. Essa turminha aqui, a maior parte dela fala russo, tem costumes russos. Então, assim, eles, mais do que nunca, eles queriam anexar a Rússia, mais do que nunca. Mas por que houve esse conflito? Gente, o Vladimir Putin, que é o presidente atual da Rússia, ele não está exatamente preocupado com a população da Crimeia, em hipótese nenhuma. Qual é a preocupação dele? A preocupação dele é abstrair o que interessa ali e também ali tem um ponto estratégico de passagem.
Ó, quando houve o conflito, os militares, né, entraram na Crimeia, tentando defender esse espaço, defender a Crimeia. A União Europeia, nesse período, porque houve tantas mortes em 2015, quando os russos tomaram posse desse lugar, tomaram posse não, eles tentaram tomar de início, depois é que tomaram. A União Europeia, que é o bloco econômico da Europa, né? Os 27 países, Estados Unidos, colocaram sanções econômicas e políticas. O que é sanções? Ó, nós não vamos comprar nada de vocês, não queremos que ninguém da nossa turma compre de vocês, vocês estão proibidos isso, isso e aquilo, certo? Aqui está a Crimeia. Gente, por quê? Olha, grupos étnicos da Crimeia. Aqui só na Crimeia. 58% da população da Crimeia, eles são totalmente de costumes russos. 24% está dentro da Ucrânia. Ó. 24% é ucranianos. E 12% tártaros, que é um outro grupo, outra etnia, né? Agora, por que eles realmente querem esse espaço aqui? Eles utilizam o mar Azov e o Mar Negro para passagem. Então, eles utilizam isso aqui para passagem, porque é o mar mais quente da Rússia. O restante é muito gelado. E eles preferem esse local, porque, na verdade, eles não estão ali pensando em outra coisa a não ser economicamente, tá? Como eu disse, posição geográfica, saída importante para o Mar Negro, né? Que eu falei anteriormente, que é um porto, é uma água, que as águas quentes, as demais são muito geladas. Outro detalhe, eles instalaram, inclusive, ali uma base militar, né? Então, essa área tem duas importâncias. Base militar e também o quê? Tem muita importância comercial, porque transporta carga, gente, do mar Azov para o Mar Negro, indo ali para a Europa, certo? Mas, a senhora não falou que a União Europeia, eles colocaram sanções? Gente, a Europa tem em torno de 50 países. Agora, só 27 não pertencem à União Europeia, entenderam? Então, os demais podem negociar com quem quiser. Olha a importância aqui. Ele vem da Rússia, passando aqui pelo mar, né? Aí vem para o Mar Negro, até chegar à Bulgária. Para eles, isso aqui é um ponto estratégico comercial. Outro lugar, aqui também, desculpa, amores, facilitando aqui, ó, barcos viajam diretamente, né? Russos capturam embarcações ucranianas nesse período de conflito aqui para tomar a Crimeia. Outro valor econômico que a Rússia ela valoriza muito, porque a Crimeia é grande produtora de grãos e de vinhos. Mas eles não estavam interessados pela população em hipótese nenhuma, gente. Em hipótese nenhuma. O grande interesse era apenas econômico e político, tá? Político por quê? Estratégia política? Porque eles estão ali numa área que, se tiver algum conflito, eles têm uma base já na Crimeia. Olha, o Porto da Crimeia também são responsáveis pela boa parte do escoamento de produção agrícola da Ucrânia, que segue em direção à Europa e da própria Rússia. Então, o porto na Crimeia facilita a transportes tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Aí, olha só, em 2010, a Rússia instalou uma base militar, como eu disse para vocês, localizada no sul da Crimeia, e foi feito um acordo que a permanência seria lá até 2042. E, em troca, o que o Vladimir Putin, que é o presidente, fez? Ele disse, olha, você me deixa instalar a minha base militar aí, que eu vou ceder para vocês 40 bilhões de dólares em gás natural, que falta na Rússia, na Ucrânia.
E a Ucrânia aceitou, né? Jamais ele imaginou que a Rússia ia querer tomar esse espaço. Agora nós vamos para uma outra região que luta por independência, é a Caxemira. A Caxemira, ela está aqui, aonde que é isso, Pro? No sudeste da Ásia. Mas por que você está mostrando só a Índia? Não, aqui está mostrando, ó, o Paquistão, a Índia e a China lutam por esta área aqui. Mas por que eles lutam por essa área, gente? O que tem de tão importante nessa área? Nessa área tem a nascente de dois rios super importantes, o Rio Indo e o Rio Ganges, certo? E por que não tem, então, a independência? Os conflitos aqui, ó, começaram em 1947, em 1996, o mundo conheceu essa área porque de armamentos nucleares que eles estavam produzindo, o Paquistão em especial, pronto para explodir, né? Eles lutam por essa área que eu já falei para vocês. Cada um luta por motivos específicos. O Paquistão, eles dizem o seguinte, gente, a maior parte da população daqui é muçulmana. E o Paquistão é um dos países mais muçulmanos do mundo, um dos mais muçulmanos do mundo. Então, eu vou querer esse local. O local é direito meu. Aí vem a China e diz, não, 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 não. Esse direito também é meu. A China e a Índia, a mesma coisa. Lembra que eu falei dos recursos hídricos? Gente, são dois rios de grande, grande, grande importância. Lembra que a China e a Índia são os dois países mais populosos do mundo? Eles precisam muito da água para que possa produzir, se não tem água em determinado local, isso aí pode fazer irrigação para outra região. Como assim? Eles utilizam de transportar a água, eu falo transportar como se fosse fazer uma curva do rio, né? Vazando para um outro local. A Índia controla 40%, o Paquistão 1/3 e a China o restante. Aqui está, então, o controle do Paquistão, aqui da Índia e aqui da China. Mas será que vai ser dividida entre os três? Quando não se sabe. É uma área que a ONU já tentou intervir, mas simplesmente deixou. O que acontece? Quando não tem muito interesse por aquela área, o que a ONU pode fazer? Ela não quer ir contra a China. Por que não a China? A China é de grande valia econômica para o mundo, porque já é a segunda economia mundial, né? Ao contrário do restante da Índia, a maioria é hinduísta, né? E islâmica é o Paquistão se acha no direito. Lá tem hinduísta? Tem, mas islâmicos são a maior parte. Qual a consequência para o povo que mora naquela região? A consequência, gente, por ter tantos conflitos, acabam nenhum país, nem outro investido como deveria naquela área. Acontece o quê? Uma instabilidade econômica. Como assim, Pro? Não há emprego para todos. A economia fica a desejar e acabam tendo ali a população, além de desempregada, muitas crises sociais, alimento, falta de moradia, de segurança, né, de saúde. Agora nós vamos entrar para o Tibete. Tibete pode ser com E ou sem o E aqui no final. Esta área está aqui no noroeste, né, da China. É uma região que luta há muitos anos por independência. Dalai Lama, ele sempre foi contra os conflitos que haviam aqui. Nós vamos falar um pouco sobre ele. Ele está lá no sudoeste. O noroeste seria aqui em cima, certo? Aqui embaixo é o sudoeste. É uma região totalmente budista. Eles têm os seus costumes próprios, mas, infelizmente, eles não têm toda a autonomia que eles gostariam de ter em relação à China.
Ó, palco de protesto há mais de 50 anos. Os chineses, gente, eles mandam exército para esta área, já mandou e continua mandando exército para essa área para reprimir os protestos dos tibetanos. O que ele faz? Ó, muitas pessoas morreram em alguns protestos, né? O que eles fazem, na verdade? Indo vários chineses para lá, do exército chinês, eles acabam reprimindo a cultura e aculturando algumas pessoas. Eles acham que são independentes há muitos anos, mas os chineses não acham isso em hipótese nenhuma. Aqui está dizendo que a Revolução Russa, em 1949, anexou o Tibete a eles, porque de 1911 a 1950, eles tinham os status de independente. Tá? Houve uma rebelião em 59, liberada pelos monges budistas, mas muitos foram mortos nesse período. O fracasso levante popular levou ao exílio do seu líder maior, o monge Dalai Lama. Dalai Lama, ele, segundo a história dele, ele é o 14º descendente de Buda, tá? 14º. E como ali é a área budista, eles consideram ali aquela área própria. Em 63, eles ganharam de novo a autonomia, mas quem manda lá, na verdade, é a China. Quais os problemas que enfrentam os tibetanos, gente? Ó, número crescente de imigrantes chineses, como eu falei anteriormente, né? Chegam à região, incentivados pelo governo, massificando a cultura daquele povo. E conquistam os melhores empregos, os inferiores, os empregos menos assalariados, menos valorizados, fica para os tibetanos. E o que os tibetanos reclamam? Que são excluídos do benefício econômico da China. Toda a China recebe ajuda econômica, deixando essa área excluída, de lado. Houve uma enorme repressão, né? Ainda há, e quanto à religião, os direitos, violação dos direitos humanos em relação ao povo tibetano. Até em Londres houve o protesto, porque quando houve a repressão com os tibetanos, o protesto em Londres foi assim, evidente. Queremos também independência para o Tibete. Gente, deveria. Olha o que o Dalai Lama diz. Se você não pode ajudar os outros, pelo menos não prejudique. Muito interessante essa frase dele. Ele teve que fugir do Tibete, ser exilado na Índia. Em 1989, ele recebeu um prêmio Nobel de o homem que tentou a paz na região. Olha o que diz esse tibetano. Eu estou falando por todos os tibetanos ainda presos e por todos os tibetanos que já passaram pela prisão. Atrás da minha voz está o sofrimento de milhares de prisioneiros que não sobreviveram para suportar o que eu testemunhei. Nós, coletivamente, resistiremos o que é injusto, como fogo que não consegue ser apagado. Povo feroz, hein? Aqui está sendo já um dos últimos que nós veremos hoje, que é os curdos. Os curdos, gente, maior nação sem pátria. Como assim, maior nação? Lembra que eu já falei em aulas anteriores, eu dei para vocês conceitos sobre pátria, sobre país, estado, nação. Então, a mesma coisa aqui, ó, eles são uma nação, porque têm costumes semelhantes ou praticamente iguais, né? Eles têm a mesma língua, têm a mesma cultura, mas eles não têm a pátria, ou seja, não têm um território onde eles poderiam ficar. A área onde eles estão, ali na Turquia, na Síria, no Irã e no Iraque, e Kurdistão, Kurdistão. É uma área bastante rica em petróleo. Portanto, eles não darão esse espaço em hipótese nenhuma para eles. Os curdos lutam, né, por esse espaço, eles serão
Eles são em cerca de 25 milhões de pessoas espalhadas pelo Iraque, pela Turquia, pela Síria. Em 91, o Iraque reprimiu a tentativa de independência. A interferência da ONU e a criação da zona de proteção dos curdos só terminou quando a ONU disse, olha, temos que proteger esse povo. Se vocês não querem dar independência, pelo menos não reprimam. Mas em 96, o que acontece? Os Estados Unidos foi bombardear o Iraque e violou a zona de proteção, porque vários curdos morreram naquela época. Foi na década de 90, realmente, quando houve... a gente vai falar isso nas próximas aulas, que foi a guerra no Golfo Pérsico. Curdos habitam territórios localizados em 5 países: Turquia, Irã, Síria e Armênia. Qual a situação atual deles? Gente, olha que absurdo na Turquia. Eles são proibidos de falar a própria língua. São proibidos de usar o seu idioma. E mais de 10 mil pessoas estão presos por motivos políticos. Eles são mortos, vários foram mortos na década de 90 por armas químicas. Por quem? Pelo ditador Saddam Hussein. Você sabe que Saddam Hussein morreu, né? Os Estados Unidos, segundo se diz, ele matou e foi jogado dentro do oceano. Queridos, um grande beijo para vocês, que vocês tenham sempre um grande conhecimento. Beijo, beijo!